É muito diferente da nossa relação com o futebol, né? Olha, Danilo Lavieri, o Botafogo, a gente falou, claro, muito do Botafogo, porque fez o que fez. Mas o Palmeiras ganhou e está quase classificado. 2-0, mais uma vitória que não foi exatamente brilhante, mas minha avaliação até aqui, o Palmeiras faz o que se espera dele, vai lá e ganha. Ganhou o jogo contra o Al Ahly, 2-0, está praticamente classificado e muito provavelmente em primeiro lugar. Ainda na esteira da gangorra do Trajano, eu me surpreendi com o desempenho do Al Ahly, porque Al Ahly e Inter Miami foi um jogo de colegial, foi um jogo horrível. E aí na rodada seguinte, o Al Ahly consegue fazer uma partida no primeiro tempo defensivamente boa, se catimbou, caiu no chão quando precisava, e o Palmeiras nitidamente nervoso. O primeiro tempo do Palmeiras foi horrível, não acertou nada. Teve uma boa jogada do Estevão, que foi a que ele trouxe da direita, puxando até o meio e chutou, a bola raspou a trave. E foi só. Foi um primeiro tempo horrível do Palmeiras. Meio de campo não funcionou, o Rafael Veiga tirou a mobilidade do time, o Facundo pela esquerda não fazia absolutamente nada certo. O primeiro tempo foi muito ruim. E aí você vê o time voltando para o segundo tempo, já com duas mudanças, do Flaco Lopes e do Maurício, e o Abel, no final, foi premiado exatamente com o segundo gol, sendo passe do Maurício e o gol do Flaco Lopes, exatamente as duas mudanças dele, né? E o gol contra, obviamente, foi o sinal, ali foi para tirar o peso das costas. Eu estava ao vivo ontem com o PVC, logo depois do jogo, a gente estava conversando sobre como era nítido que o Palmeiras estava nervoso, e depois eu conversando com o pessoal da comissão técnica do Palmeiras, foi o mesmo diagnóstico. Por quê? Porque o Palmeiras já vem de duas derrotas do Brasil, contra Cruzeiro e contra o Flamengo, que foi muito criticado, inclusive pela falta de eficiência. Aí produz contra o Porto para ganhar e não vence pela falta de eficiência, e entra em campo contra o Al Ahly com a obrigação de vitória. Não consegue jogar nada no primeiro tempo, vai para o segundo tempo e o vestiário foi de nervosismo. Quando o Al Ahly faz o gol contra, tirou um peso das costas, o Palmeiras parecia outro em campo, até porque o Al Ahly então teve que se expor, e aí o Palmeiras fez 2-0, aí teve a pausa lá dos relâmpagos, do aviso de tempestade, e quando voltou não teve mais jogo. Acho que aí o Palmeiras falou, a partir de agora não tem mais jogo, vamos parar por aqui. Não foi uma vitória de um desempenho incrível, acho que o Palmeiras jogou bem melhor contra o Porto do que contra o Al Ahly, mas, ao contrário do que aconteceu contra o Porto, o Palmeiras conseguiu vencer o Al Ahly, e foi importantíssima essa vitória. Agora o Palmeiras joga por um empate para ser primeiro, ou dependendo, pode até se classificar, se perder, desde que o Al Ahly ganhe do Porto, né? Então tem a chance de classificar mesmo sendo derrotado. Então é uma vitória que eu acho que traz um alívio, e eu espero ver o Palmeiras jogando com menos peso agora contra o Inter Miami, porque realmente era muito nítido como decisões pequenas, decisões simples, os jogadores erravam, meio que a perna estava tremendo provavelmente. Então o Palmeiras espera agora que para o próximo jogo consiga jogar um pouco mais leve e de olho no Messi, né? Sem poder fazer falta na intermediária, porque na intermediária para ele é pênalti. Diga, Arnaldo. Então, a minha visão da primeira rodada desse grupo, eu gostei muito mais do Inter Miami, não só por conta do Messi, do que do Al Ahly. São, para mim, coisas completamente diferentes. Sim, os egípcios têm uma organização defensiva, física, né? Mas tecnicamente é muito fraco. E a partir do gol contra, o jogo ficou tão fácil, porque aí o Al Ahly se expõe desesperado, precisava empatar, senão ia estar eliminado, e começa a oferecer o gol do Flaco, que é um baita gol. Aliás, essa é uma discussão. Já quantas vezes, qual a semana que nós estamos falando que o Flaco está melhor que o Vitor Roque? É o jogador de segundo tempo. Pode pôr de titular, Vai ficar de titular, né? O gol do Flaco é uma... Sempre lembrando que é o jogador mais caro do futebol brasileiro. Exato. O Vitor Roque. Não o Flaco. Temos as questões, o Paulinho só pode jogar um pouquinho. O Palmeiras tem questões. O Abel ainda não achou o time titular. Está caminhando, tem essa pressão. Eu acho que até o Abel jogar a camisa para a torcida é um sinal de mudança. De pressão, alívio. Agora, o gol do Flaco é uma falta a favor do Al Ahly. Sim. A falta é batida pateticamente e tem um contra-ataque 3 contra 1, praticamente. Isso. E aí, o Al Ahly foi... E eu pensando,
O Palmeiras é importante o Palmeiras fazer o saldo, porque vai jogar ainda o Inter com o Porto, você não sabe como é que vai ser e tal. E aí o Abel chega uma hora, mas ele é muito Abel. Aí chega uma hora, eu vou tirar o Estevão e o Facundo e vou colocar o Vanderlan. Falando em Estevão, Vanderlan tá devendo também. O Danilo já falou automaticamente, vou fechar. Os caras não ameaçavam absolutamente nada o Al-Ahly. O Palmeiras tinha vários contratados para ver 3, 4, mas é muito Abel. E a gente é tão previsível que a gente sabe que o Palmeiras vai ganhar o jogo de 2-0. O Palmeiras não vai, o Danilo sabe disso. O Palmeiras não vai jogar para 3, para 4, não, o Palmeiras vai ganhar o jogo de 2-0. Eu falei, cara, como é fácil palpitar para jogos do Palmeiras. E aí eu fiquei impressionado, porque era um jogo... Mas aí acabou não precisando do saldo, porque veio o Inter, virou pro Porto, e aí misturou tudo, né? E agora eu acho o Aníbal saiu machucado, né? Que estava bem nos 2 jogos, que seria o marcador do Messi. Eu não sei se um argentino para marcar o Messi... Eu não sei. Tem vários caras que fazem uma reverência. Claro, né? claro. Se mudar para o Martínez, não sei. Mas, cara, aí acho que o Trajano vai emendar. Você lembra de alguns brasileiros marcando o Maradona na Copa de 90? Né? O alemão que jogava junto. Companheiros do Napoli. O alemão que jogava junto. Falando em... Mas o Messi, para mim, não é que uma surpresa, mas tá sendo muito bom vê-lo jogar, cara. Num time que é meio Ele deu 3 bolas pro Suárez, que se o Suárez fosse ainda o do Grêmio, porque não é nem o do Grêmio, que dirá antes do Grêmio. 3 bolas no primeiro tempo. E depois aquela cobrança de falta, o cara é um gênio. Mas olha, agora é ironia, viu? É brincadeira. Você vai fazer uma brincadeira? Aquele botão que você falou... Tem... O Palmeiras contou com a ajuda do árbitro inglês, né? No primeiro gol. Que ele ficou insistindo para voltar a bola para trás, bola mais para trás. É verdade. Aí não colocava a bola mais para trás. Até que ele foi lá e disse, bola para trás. Aí o Aníbal botou mais para trás e cruzou certinho. Agora, que frio na espinha deu na hora da expulsão do Rafael Veiga, que era absurda. Sim. Mas imagine no primeiro tempo, naquele calor. Eu vou dizer uma coisa, eu vou manter a minha coerência. Eu não comento tecnicamente um jogo nas condições em que Palmeiras e Al-Ahly tiveram que jogar. Nessa temperatura. Agora, é curioso também porque o árbitro acostumado a apitar na Premier League, aquele lance na Premier League não teria interferência do VAR. Seria expulso. E está mantido e ponto, porque eu vi, porque na minha cara. O critério é diferente. Isso. Né? A autonomia da decisão do campo é praticamente... Não me veio de câmera lenta. Está sob a égide da FIFA. Égide da FIFA, é diferente. É uma outra coisa, mas é o mesmo árbitro, mas a gente está falando. Os árbitros brasileiros também estão apitando lá de uma forma diferente, né? Você estava falando do Estevão, Trajano? Falei. Ele foi o melhor em campo, de novo. Não, foi eleito o melhor em campo. Mas é voto popular, né? Sim. Aí não vale. Ele fez aquele prêmio Comunique-se foi embora, estragou-se completamente, porque quando no começo era só jornalista que votava. Então era uma coisa da classe. De repente abriram para todo mundo. E aí tinha gente fazendo campanha em rádio, vota em mim, e não tinha... acabou o prêmio. Apesar de não ter jogado bem, e não vem jogando bem, vem decepcionando, aquela jogada que ele cortou para dentro e chutou certinho, passando rente, foi uma jogada bonita, jogada digna de Estevão nos bons tempos. De laminação. Mas ele foi melhor do lado do que no centro, não foi? Ontem ele jogou... Melhor. Né? Embora o Veiga não tenha jogado bem. Não, ele jogou lá, jogou aqui, ele ficou... mais móvel, né? Enfim. Mauro, as questões e ontem do Palmeiras... ele foi pra direita, né, Arnaldo? Fala, Danilo, pode falar. Na direita, né? Isso. Como na origem. Ontem ele jogou pela esquerda e ontem ele jogou na direita, então também muda isso. As questões palmeirenses, Mauro, envolvendo jogadores. O Paulinho, que só pode jogar 30 minutos, jogou um pouquinho até ontem, e o Vitor Roque, que estava falando aqui sobre o Flaco e Vitor Roque. O caso do Vitor Roque, eu acho que ele tem que ser olhado da seguinte maneira. Não é a questão se ele é bom ou ruim, é relação custo-benefício, né? Esse é o ponto. Isso aí vai persegui-lo, não tem jeito. Jogador que custa tanto dinheiro sempre vai ser associado a uma coisa a outra. É inevitável, né? Agora, aquela coisa, o Palmeiras, na linha do que falou o Arnaldo aí, de certa forma, meio previsível, né? O que eu acho curioso do Palmeiras é que nunca se cobra a qualidade do jogo.
Já falei sobre isso antes e continuo achando. Só se cobra resultado. Mas hoje tem um monte de jogadores bons, mas não muda a forma de jogar, não acrescenta, não evolui. É impressionante. E há uma tolerância impressionante, assim, geral, com raras exceções. Não se questiona a qualidade do jogo. Venceu, tá bom, tudo bem. Uma coisa é o Palmeiras com elenco X, depois é com elenco X e mais Y e mais Z, né? Que é hoje com tantas contratações caras e todas elas, acredito eu, com o aval da comissão técnica, né, que está lá há muito tempo. E não acredito que se faça investimentos tão elevados sem que ela aprove. Enfim. O palmeirense está como, o Danilo? Está achando que está de bom tamanho por enquanto. O Palmeiras talvez, vai ter Flamengo e Chelsea hoje, ele vai ter sido o brasileiro, pelo menos até aqui, menos testado, me parece. Estou certo? Sim, se você considerar o Borussia contra o Fluminense, né, o Chelsea contra o Flamengo, o PSG contra o Botafogo, o Palmeiras pegou o europeu mais tranquilo entre os brasileiros, né? Mas eu não consigo te responder a pergunta como por todos os palmeirenses, porque eu sinto dois tipos de torcedor, né? Ontem tinha um torcedor que estava 100% aliviado, estava tranquilo, feliz pela vitória, tirou um caminhão das costas. Os que estavam no estádio majoritariamente foi festa 100%, todo mundo bem feliz. E tem uma outra parte que fica preocupada realmente com o desempenho. Eu acho que o Palmeiras contra o Porto mostrou um bom futebol, um futebol melhor do que foi contra o Cruzeiro e contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, embora o Palmeiras não tenha vencido. Eu vi ali sim alguma evolução e um modo diferente do Palmeiras jogar contra o Porto. Nos 25 minutos finais, quando o Porto baixou as linhas, aí sim foi só para a parte do cruzamento. E aí, se você for analisar o resto do elenco do Palmeiras, é verdade que o Vitor Roque ainda não vingou, mas os outros jogadores contratados eu acho que já fizeram boas partidas nessa temporada. E o Palmeiras mesmo, ele é exemplo do que acontece com seus jogadores nos últimos 4, 5 anos. Se a gente fosse cobrar o jogador pelo que ele fez no primeiro ano, o Rafael Veiga tinha sido chutado do Palmeiras, o Zé Rafael tinha sido chutado do Palmeiras, o Gustavo Scarpa tinha sido chutado do Palmeiras e tantos outros que demoraram 2, 3 anos. Rafael Veiga precisou ser emprestado mais de uma vez. Então sim, por enquanto o custo-benefício do Vitor Roque ele é ruim, mas o Palmeiras pagou 25 milhões de euros para um contrato de 5 anos. Então ainda tem um tempo para ver se ele vai se adaptar. Eu insisto, o Palmeiras ainda não com o Vitor Roque, o Palmeiras ainda dá as bolas para o Vitor Roque, que como se fosse o Flaco Lopes, ainda está sendo o atacante, e eu acho que isso vai tomar um tempinho, 3 meses já dava para ter melhorado, mas eu acho que ainda está num nível aceitável. Eu acho até o futebol ele é tão incrível, né? Maravilhoso, a gangorra e tudo mais, que depois da chegada do Vitor Roque, o Flaco Lopes melhorou muito. Não estou dizendo que o investimento vale por isso, pelo amor de Deus. Mas quando você tem um elenco qualificado com 2, 3 jogadores por posição, você estimula que o cara que está ali por baixo tenha que jogar mais. E o Flaco Lopes passou a jogar bem mais depois da chegada do Vitor Roque. Então, tem vários pontos para a gente analisar. Eu acho que ainda dá um tempinho para a gente poder ver se o Vitor Roque vai render os 25 milhões de euros que ele foi comprado. Eu estou enganado ou foi o Abel que falou que o Flaco Lopes não servia? Ele falou que era não exatamente não servia, mas era um argentino... Que era um argentino mole. Argentino mole. Sei lá, no mundo do Abel, talvez... tem técnico que provoca jogador publicamente, né? Como se fosse mexer... Pra fazer o cara jogar mais, ganhar mais. Agora, pra mim, sempre foi um jogador muito subestimado. Eu acho que a cada ano ele... produz mais... Não, eu só discordo do Danilo dizer que com a chegada do Vitor Roque ele melhorou. Não, ele já vinha melhorando. Ele fez um ano muito bom ano passado, melhorando. Eu acho. Talvez tenha aqueles que perdeu o gol. Perdi ali e tal. Mas solucionou muitas vezes, gol de cabeça, não sei o quê. E acho que o jogo dele vai além do jogo aéreo, que ele é muito bom. Tipo o gol de ontem, né? Além do contra-ataque, ele dá um tranco no zagueiro, o zagueiro fica lá para trás e finaliza super bem. O que talvez esteja acontecendo agora é que ele está mais... Chama mais atenção porque o outro não está jogando nada, ele entra e resolve. Talvez a responsabilidade dele tenha diminuído
perto do outro que chegou com 25 milhões de euros. Mas ele também não custou barato, não, hein? Não, pelo contrário. Tinha sido até então a maior contratação. É que o Palmeiras está superando. Mas é isso, tem jogador de sobra. O Abel hoje para... Eu não tinha visto, estava vendo agora aqui as imagens da porradaria entre botafoguenses e Foi. Porque a torcida fica tudo junto ali, né? Não, e o pior é que o botafoguense apanhou uma barbaridade. Não, mas teve um que bateu? Todo mundo apanhou. Barbaridade. Uns caras fortões, né? Muito bem. Como é que nós estamos aí na enquete?